Fala, meu caro cidadão de bem. Pois é, prontinho aqui para mais uma editorial com vocês. Como vocês viram, num lugar um pouco diferente. Pois é, estamos em São Paulo de novo, trabalhando, tentando me virar para trazer informação de qualidade para vocês, mas os cães ladram, a caravana não para e a gente vai continuar aqui trazendo conteúdo para vocês. Hoje, naquele formato, com o celular e o notebook aqui ao lado para trazer informações para vocês. E aí a gente vai acompanhando tudo que está acontecendo. Fechou? Então tá, um dos pontos que eu quero conversar com vocês ainda é, as ações do Centrão contra o Bolsonaro. O Sandro Mabel venceu a prefeitura em Goiânia e ele mandou um duro recado ao Bolsonaro. Mas esse recado não é só do Sandro Mabel. Esse recado vai além. Esse recado é meio que do Centrão, o grande vitorioso. Eu tô vendo muita gente falando que a direita foi vitoriosa, mas não. O Centrão vai governar para 74% de todos os brasileiros. E o recado foi que querem acabar com o Bolsonaro e o bolsonarismo. E tem muita gente entrando nessa briga, né? Inclusive o Nunes. E agora o Valdemar da Costa Neto deu uma declaração que deixou todo mundo de queixo caído. Chamando os patriotas, inclusive, de golpistas. Você vai entender o que está acontecendo nesse editorial. Então não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, que é muito importante. E se é novo no canal, seja muito bem-vindo. Lembrando a você, pessoal, olha só, últimos dias, tá? Amanhã é o último dia para você fazer o download do livro e efetuar o pagamento do livro que trata sobre o Bukele, a revolução contra o sistema. Eu vou deixar aqui na descrição para você o link para que você possa acessar, tudo bem? Vamos começar? Bora lá, vamos entender o que está acontecendo? Vamos começar hoje com uma matéria que foi divulgada e publicada aqui no Infomoney, tá? No Infomoney diz o seguinte: o Centrão governará para 74% dos brasileiros, ou seja, cara, não tem como. Então, eu tenho aqui a lista dos partidos, não sei se vocês conseguem ver aqui, né, os gráficos dos partidos, dos quais a vitória insurgiu. PSD, hoje talvez o cabeça de chave e o líder do Centrão. O MDB do Nunes, né, o PSD, a nível de votos, conseguiu 36.997.000 votos. O MDB conseguiu 36.589.800 votos, ou seja, pessoas, né, população governada pelos partidos. O PL alcançou 26 milhões. O União Brasil, 22 milhões. O Progressistas, 19,9 milhões. O Republicanos, 13,8. Ou seja, o PT, 10,104. Resumindo, hoje a esquerda não tem 5% da população governada pela esquerda. A direita não chegou a 20%. E 70% de toda a população brasileira, hoje, 74% de toda a população brasileira, hoje é governada pelo Centrão. E aí dá para você entender um pouco a força do Centrão. O Sandro Mabel, que foi o candidato do Caiado, ele fez a seguinte publicação no Globo: o Bolsonaro se preocupou com o poder e vai ter troco, diz prefeito eleito de Goiânia e aliado de Ronaldo Caiado. Eleito prefeito de Goiânia, o Sandro Mabel, diz que o governador Ronaldo Caiado do União Brasil agora tem um ativo importante na pretensão de ser o nome da direita na corrida à presidência em 2026. E apesar de não fechar as portas para uma aliança futura, deixa explícita a mágoa com o ex-presidente Bolsonaro. Já o ajudei muito e ele veio a Goiânia com um candidato que não tinha condição de ser prefeito e ainda me xingou, reclama Mabel, que foi eleito com 55% dos votos contra 44% do Fred. Esse vai ter troco, mostra hoje um cenário grande do espectro do Centrão, ou seja, o Centrão não quer o bolsonarismo, o Centrão quer o que eles chamam de direita moderada ou direita permitida, que é a centro-direita. O Tarcísio não saiu contrário ao que o Centrão fez.
Eu disse num editorial anterior, e agora, matéria da revista Oeste aqui para vocês, Tarcísio vence em 96% das cidades de São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicano, encerrou o segundo turno das eleições com 629 dos 645 municípios paulistanos sob o comando de correligionários e aliados. O destaque vai para o Partido Social Democrático, o próprio PSD, do vice Felício Ramon e do secretário do governo, Gilberto Kassab. Então o Tarcísio tem o vice, o primeiro secretário, e o grande trunfo do Tarcísio nessas eleições, literalmente, foram as eleições dos candidatos do PSD, mesmo contrário ao Bolsonaro, o Tarcísio conseguiu vitória. E quando eu disse para vocês que dentro do contexto o Tarcísio conseguiu mais força do que o Bolsonaro, algumas pessoas até se incomodaram com o que eu disse. Mas a realidade está aí, os números não mentem. O Tarcísio teve 96% de aprovação dentro de São Paulo. Mas junto com a direita? Não. Junto com o Centrão. E tem uma teoria de que, até comentei no editorial anterior, de que o Nunes seria uma peça, vamos dizer assim, descartável do tabuleiro. Não é verdade, não é verdade. Dizem, né, essas figuras, que o Nunes vai cair ou vai ser cassado, e aí o Melo Araújo assumirá o lugar do Nunes, uma pessoa radical e de direita. Dizem que ele vai, colocar a regra e o jeito em São Paulo. Não é bem assim que o jogo funciona. A gente viu que o sistema é centrão, muito mais do que a esquerda. O que acontece agora? Uma denúncia acaba de ser feita contra o Melo Araújo. E qual é essa denúncia? O novo vice-prefeito de São Paulo participou dos atos golpistas. É a matéria que está chamando de golpista, tá? Deixando claro para vocês. Eleito vice-prefeito de São Paulo no domingo, o coronel da Polícia Militar de São Paulo, Ricardo Melo, já foi a atos de teor golpista. Melo foi indicado por Jair Bolsonaro na chapa do prefeito Ricardo Nunes. Em novembro de 2022, Melo foi a uma manifestação na frente ao Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. O ato pró-intervenção militar rechaçava a derrota de Bolsonaro para Lula nas urnas, em linha com os bloqueios ilegais de rodovias federais feitos por bolsonaristas. Tá, o que isso aqui quer dizer? As informações que se tem e os burburinhos em Brasília é de que haverá uma ação não tão longe, né, contra o Melo Araújo, se ele tentar bolsonarizar, né, o município de São Paulo. Então, qual é a ideia? Vamos dar uma secretaria de transportes para o Melo Araújo e um cala-boca deixa o Centrão trabalhar. Se ele tentar ser direita demais, o recado já está dado. Toda a imprensa está divulgando. Olha, se você tentar ser direita demais, 17 anos de cadeia? Pode ser. Então, estou aqui para falar a verdade para vocês. O sistema está dominando tudo. Hoje, o Ricardo Nunes participou de uma entrevista, né? E nessa entrevista, ele foi, óbvio, né? Uma entrevista à Globo. E nessa entrevista, ele inclusive deu algumas manifestações, meio que tirando chacota, tirando onda de Bolsonaro. O Costa Neto, que é o representante hoje, né, do maior partido de direita, né, ele chamou os manifestantes de golpistas. Olha só, a publicação aqui foi durante uma entrevista da Globo News. Eu vou colocar aqui para que vocês possam ver, tá? E aqui diz o seguinte, a legenda. O novo líder da direita chama as pessoas do dia 8 de golpistas e exclui Bolsonaro do pedido de anistia. Essa direita não me representa. Diego Mughetri, que fez essa publicação. Vamos assistir juntos. Que pode ser estendido a Bolsonaro e a golpistas, tem relação, está vinculado ao apoio do PL ao candidato à sucessão de Lira na Câmara.
Não, veja bem. Veja bem, nesse processo, eu entendo que não dá para incluir o Bolsonaro, que é só para os golpistas. O processo do Bolsonaro nem foi julgado ainda. Mas depois pode ser uma janela para... É uma janela, podemos fazer. É a nossa intenção, é estudar uma maneira de fazer. Mas nós queremos o seguinte, nós vamos pedir para que eles toquem a anistia para frente para valer. Ou então, para facilitar a vida deles, que ele converse com o ministro Alexandre. Mas isso faz parte Vocês estão condicionando apoio ao candidato à sucessão do Lira a esse apoio, a esse projeto? Nós queremos que eles apoiem, mas eles apoiam. Eu não vejo problema disso, não. Não tem dificuldade. Hã? Não tem dificuldade. Eu não vejo dificuldade nisso, não. Não vejo dificuldade Agora, nenhuma. essa anistia, presidente, não tem a ver, essa que o senhor está falando, não tem a ver com inelegibilidade de Bolsonaro, que é outra coisa. É que outra já coisa. foi condenado pelo TSE. Por isso que nós temos que fazer, para mim tem que ser outro projeto ou emenda constitucional, por causa que nós temos um processo em andamento. Nós não temos como... Ele não foi julgado ainda. Então nós temos um processo em andamento. Vamos lá. Alguns pontos que eu preciso colocar aqui para você. O primeiro deles é que eu avisei para vocês, né? E aí sempre tem aquela galera do oba-oba. Ai, Bolsonaro é o nosso presidente em 2026, vai conseguir. Nem Costa Neto colocou o Bolsonaro nesse PL da anistia. Eu falei para vocês que não atingiriam o Bolsonaro. Eu avisei. E que, se atingisse, nós ainda temos o STF que pode declarar a lei inconstitucional e tem o Lula que tem que sancionar ou vetar. Você acha que o Lula vai sancionar isso? Então, assim, vamos apoiar o Alcolumbre em troca da anistia, vamos apoiar o Lira em troca da anistia. Lembra da história do perder de pé ou ganhar de 4? Pois é. Todo mundo ficou de 4 e... pum. Aconteceu. É fato. E quanto ao Bolsonaro? Vocês não têm noção do quanto o Bolsonaro vai ser triturado por esse centrão que venceu as eleições. Eles não querem o Bolsonaro. Nenhum deles. Nenhum. Mesmo os que o Bolsonaro colocou lá. Exemplo, teve uma entrevista de Vitória do senhor Ricardo Nunes, onde a jornalista perguntou: ô Nunes, e o Bolsonaro? Ele: obrigado, Tarcísio. Ou seja, que Bolsonaro o quê? Então, o pessoal escreveu aqui, o Michael Sullivan escreveu o seguinte: o infeliz é tão ingrato que se esqueceu que se o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro não tivessem se posicionado firmemente, ele nem estaria no segundo turno. O Bolsonaro podia ter apoiado o Marçal, né? Só para ver no que dava. Já pensou se o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro bate o pé e fala: não, eu vou de Marçal? Será que ele estaria aqui no segundo turno? É claro que não. E o cara agora desdanha do Bolsonaro. E aí eu avisei, eu falei que isso aconteceria. Assiste. Parabéns pela vitória, estava cantada, todo mundo sabia que você estava na frente o tempo todo, mas vale os parabéns também. Todo mundo está analisando, prefeito, as mensagens que o senhor deu no pronunciamento logo após a promulgação do resultado. O senhor fez um grande elogio ao apoio e à liderança do governador Tarcísio e deu recados que foram interpretados como... a extrema-direita, os estilos muito violentos, nada disso pertence a esse ciclo político que o senhor inaugura agora. Então, pergunto para o senhor, estamos corretos em dizer que o senhor se afasta de Bolsonaro e se afasta de qualquer outro tipo de, digamos, de coligação que não tenha os interesses de Tarcísio como preferência? Oi, Mônica, bom dia, viu? Um prazer estar aqui com você. Olha, Mônica, eu quis fazer uma mensagem até um pouco relacionada aqui à pergunta da Ana, né, a questão da abstenção. A eleição de São Paulo, ela se tornou uma eleição nacional, ficou passando em todo o canto do Brasil pela sua agressividade, não pelas propostas, não pelo alto nível do debate. E quando a gente observa isso, fica uma lição muito clara do eleitor, né? Eu, com 60% dos votos, o meu adversário teve menos votos do que as abstenções. O outro candidato que ficou em terceiro, quer dizer, nem foi para o segundo turno, até por isso ficou em terceiro. É um pouco dessa mensagem, da gente poder ter respeito ao eleitor, poder ter respeito às pessoas
e cuidar do nosso povo. Essa questão dessas brigas, essa coisa de... A rede social é muito importante, mas ela trouxe para a gente também algo muito maléfico, que é mostrar essa agressividade para dar curtida, mas no final... Vou precisar dar pausa. Vocês vão ver esse cara, junto com o Tarcísio, defendendo a restrição das redes sociais. Né? As redes sociais é boa e tal, mas é muito maléfica desse ponto de vista. No final das contas, o que a gente viu nas urnas foi de que a população quer discutir a cidade, quer discutir sobre a sua família, sobre a sua vida, as suas oportunidades, né? A cidade que possa ter uma condição de que as pessoas vivam bem, né? Morem bem. Então, acho que foi mais ou menos isso que eu quis colocar. Ficou essa lição, né, no resultado das eleições. Agora, o Tarcísio realmente foi fundamental nesse processo. Não só como um grande parceiro na administração, a gente tem muitas ações conjuntas na habitação, segurança, saneamento, mas o Tarcísio também, ele participou muito ativamente da eleição. Eu fiz um destaque, Mônica, porque lá em dia 28, 29 de agosto, mais ou menos, eu sempre vinha ali muito bem nas pesquisas, mas eu dei uma caidinha nesses dias. E aí foi quando o Tarcísio mais entrou. Olha que comportamento, né, que a gente precisa elogiar. Porque normalmente, na vida pessoal, na vida profissional, na vida da política, as pessoas às vezes se afastam no momento de dificuldade. Foi no momento de dificuldade que ele mais se aproximou, então demonstrou ali o seu alto caráter, né, a pessoa correta e coerente que é. Então eu fiz aquele agradecimento a ele por esse gesto, mas também porque as ações que eu tenho desenvolvido com o governo do estado vai continuar melhorando a vida das pessoas aqui em São Paulo. Parabéns pela vitória, estava cantada, E aí? todo mundo... Deu para vocês entenderem o discurso dele aqui? Ou eu tô sendo alarmista? Porque o discurso que eu vi aqui, ela perguntou, e o Bolsonaro? Eu vi que você fez o discurso contra essa extrema-direita, o radicalismo. Cara, ele chancelou isso aqui tudo. Então, o golpe tá aí, cai quem quer, né? A realidade dos fatos é que o Centrão, né, preparou uma boa para a direita e a esquerda se auto-sabotou, né? Essa aqui foi maravilhosa. Eu tenho até que mostrar a tela para vocês. Matéria do O Antagonista. Eleições 2024. Espancado nas urnas, PT tá na UTI. Tomara que vá para debaixo da terra logo e a esquerda suma, porque literalmente não traz nada de bom para a nação. A esquerda, essa ideologia, e eu tô falando da ideologia, depois vem algum idiota aqui ainda fala, olha, tá fazendo o discurso de ódio. Não, eu tô falando da ideologia nefasta. Isso, suma logo. Tá na UTI e que não aguente muito tempo, né? Por Ricardo Ketzmann, a direita tem uma chance única, a partir de 2025, de assumir o poder por décadas. Por quê? Porque o PT não vai voltar. A esquerda não vai voltar. E é o antagonista que está falando isso. Quer saber o porquê que eu critico a esquerda? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo essa matéria? É sobre o caso do presidente do PT que foi preso por estar abusando de meninas, né? Supostamente ele estava fazendo isso. O PT decidiu não expulsar o Vilmar Lacerda e manteve afastamento só depois da prisão. O Partido dos Trabalhadores decidiu nesta segunda-feira não expulsar o vice-presidente regional Vilmar Lacerda, que foi preso na última quinta-feira por suspeita de violência sexual contra adolescentes. Talvez não incomode o partido, talvez não incomode a ideologia da esquerda. Então, é por isso que eu digo para vocês que é uma ideologia nefasta. Quer um outro exemplo que eu trago para vocês? Janones. Pois é. A Procuradoria-Geral da República sugeriu ao STF acordo para Janones em caso de rachadinha. O que é o acordo? É simples, você paga alguma coisa aqui, resolve algum probleminha aqui e acabou. Acabou, tá? A Procuradoria-Geral da República, matéria do Itatiaia, tá? Sugeriu ao Supremo Tribunal Federal que seja negociado um acordo de não persecução penal com o deputado federal André Janones, do Avante, investigado por liderar um suposto esquema de rachadinha em seu gabinete. Em setembro, a Polícia Federal indiciou o mineiro por associação criminosa, peculato e corrupção passiva. A prática, que envolve a devolução de parte dos salários dos assessores políticos, tem sido investigada após denúncias. De acordo
Com o indiciamento da Polícia Federal, o patrimônio de Janones cresceu de forma desproporcional no período investigado, o que justifica a abertura de uma apuração. Nessa segunda, o vice-procurador-geral da República, Idemburgo Chateaubriand Filho, destacou que a investigação da PF foi concluída e confirmou em parte a hipótese criminal, resultando no indiciamento do parlamentar e dos assessores Mário Celestino da Silva e Adilson Camargo. Falou que são fatos tipificados, são fatos considerados crimes, mas se ele quiser fazer um acordo, vai continuar ainda ficha limpa, vai continuar ainda réu primário. Tá tudo bem. Já pensou se esse cara usasse camisa verde e amarelo? Aí sim seria tenso o que ele fez. Mas isso aí é coisa que o brasileiro já está acostumado, né? Rachadinha, desvio, tá tudo bem. Tem indícios, tem prova, tem cara, jeito e andado de ter falcatrua ali. Mas, com um acordo de persecução penal, sai liso, leso, livre, leve, solto. Sai leso, você entendeu, né? Sai livrinho da Silva. E aí, o que você acha sobre isso? Deixa no comentário que eu quero saber. E por fim, mas não menos importante, deixa um comentário aqui que ficou até o final. Pessoal, por enquanto eu estou fazendo os vídeos aqui em cima do computador aqui. Acabei de chegar agora de viagem, tá? Dirigi aí 6, 7 horas seguidas. Já cheguei aqui e corri para fazer o vídeo para vocês, para não deixar vocês sem a informação, tá? Então, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muito. Lembrando a você que não baixou o livro ainda, Revolução contra o Sistema, a hora é agora, tá? Amanhã tá acabando, hoje é 28, 29, 30, aí acabou. E aí a gente vai entrar com um livro sobre leilões de imóveis, tá? E aí a gente vai ensinar a turma a ganhar dinheiro, tá? Vou ensinar vocês a ganhar dinheiro, a investir o seu dinheiro com leilões de imóveis e várias outras questões. E a gente tá preparando uma surpresa top das galáxias para você que quer, melhorar a sua mente, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial. Abraço!